Na nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho da teoria, não tem como a gente fugir dela. E a primeira pergunta que eu faria para você é: o que significa fotografia? Bom, fotografia, se a gente separar a palavra foto e grafia, foto significa luz e grafia é escrita. Então, para você ter uma fotografia, você precisa de luz. A gente escreve com a luz. A gente vai sempre estar buscando a luz para poder gerar uma imagem. Se a gente não tiver uma fonte de luz, mínima que seja, a gente não vai conseguir gerar uma fotografia. Então, sempre que a gente for fotografar, a partir de agora, você vai sempre se preocupar com a luz, porque você vai começar a entender o porquê que ela funciona e como ela funciona. E da importância que ela tem para a fotografia. Né? Se a gente, por exemplo, estiver numa sala toda escura, a gente não tem como fazer uma foto, não tem como gerar uma imagem, porque para o sensor da câmera fazer a leitura da imagem, ela precisa de uma referência de luz. Então, se ela não tiver luz, a gente não consegue fazer foto. Então, a gente não consegue escrever nada sem a luz. Eu vou seguir aqui para frente. Eu vou falar aqui só um pouquinho sobre o ISO, bem breve, assim, para você entender. O ISO é uma ferramenta que a câmera tem, o celular tem, para poder medir a sensibilidade dessa luz que entra no sensor da câmera, né? Que entra no sensor para gerar a imagem. Então, quanto menor o ISO, mais luz a gente vai precisar para poder fazer uma foto. Por exemplo, se eu tiver na luz do meio-dia e eu tiver com o ISO 100, ok, ele vai funcionar perfeitamente. Se eu tiver numa sala escura e utilizar o ISO 100 e tiver pouquíssima fonte de luz, já não vai sair uma foto tão boa. Por quê? Porque a sensibilidade desse sensor, da entrada de luz, ele está muito baixo, né? Ele não está tão sensível à luz. Então ele vai precisar de mais luz para poder gerar imagem. E como ele não tem, ele não vai conseguir fazer uma imagem boa. Então eu teria que aumentar o ISO para poder pegar uma fonte de luz de um quarto escuro que só tem uma lâmpadazinha acesa, alguma fonte de luz muito fraca. Eu preciso aumentar o ISO para poder gerar uma imagem mais clara, uma imagem de mais qualidade. E o ISO também corresponde a um fator que é com relação a ruído na imagem. Né? Eu vou passar aqui mais para frente para vocês verem, depois a gente volta um pouquinho. Quanto maior o ISO, mais granulado a imagem vai ficar. Quanto mais alto o ISO, mais ruídos na imagem vão ter. Então, assim, eu preciso saber equilibrar a questão do ISO para que, se eu quiser uma foto com mais nitidez na imagem, eu não posso levantar muito o ISO. Por quê? Porque a hora que eu subir demais, os pixels vão todos ficar deformados. Então a definição da imagem vai ficar ruim. Ele vai perder definição. Então o ISO quanto mais baixo, mais definição eu vou ter. Só que daí eu vou precisar de mais luz para poder gerar a imagem. Né? E aqui eu vou falar sobre a abertura, obturador e diafragma. Que todos eles estão relacionados, tá? O ISO também está relacionado com o obturador, com o diafragma, com f-stop, que mais para frente eu já vou explicar. O diafragma, ele funciona como se fosse a íris do nosso olho. Né? Aquela partezinha preta do nosso olho, quando a gente recebe uma fonte de luz muito forte, o diafragma, a íris do nosso olho fecha. E quando tem falta de luz, quando não tem tanta fonte de luz, a nossa pupila dilata para entrar mais luz, para a gente conseguir enxergar mesmo que no escuro. Às vezes, com alguma referência da lua, por exemplo, quando a lua está cheia, a gente consegue, no meio do mato, por exemplo, a gente consegue enxergar alguma coisa por conta desse trabalho da nossa íris. E o diafragma e o obturador funcionam da mesma forma, na máquina profissional e no celular, enfim. Qualquer sistema de câmera fotográfica ele vai funcionar assim, para esse controlador de entrada de luz.
Aí que entra a questão dos f-stop também. O f-stop é isso, é uma referência numérica, né, para você saber se a abertura dessa lente, dessa câmera, desse celular, desse smartphone, né, no caso, ele tem a maior sensibilidade à luz ou não. Então, assim, hoje nós temos smartphones no mercado que tem uma abertura de lente de 1.6, 1.8, que são aberturas de lente excelentes. Então, assim, o que significa isso? Quando eu estiver em uma situação de pouca luz, esse meu smartphone que tem 1.6, 1.8, f/1.8, 1.6, ele é bem sensível à luz. Então, assim, eu não vou precisar de exageros de luz para eu poder gerar uma imagem boa. Então, eu sempre vou ter uma foto com qualidade, mesmo que a luz não me permita fazer, né, que eu não tenha muita luz. Agora, seguindo aqui um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre a velocidade desse obturador. Por que que ele também trabalha com a velocidade, né? Aqui na frente eu vou mostrar aqui, esse númerozinho aqui, ó, 1/1000, 1/500, 1/250. Isso é a velocidade que a cortina ou o sensor vai ficar recebendo luz para gerar a imagem. Imagine que fosse assim, como se fosse assim, uma cortina, né? Uma cortina que está fechada, aí eu vou fotografar. Ela abre e fecha para entrar a luz e fechar a luz, para eu poder gerar essa imagem. Então, na fotografia, só para entender o contexto todo, ela vai trabalhar sempre com essas bases aqui: ISO, diafragma, velocidade. Então, assim, a gente vai sempre trabalhar com esses três parâmetros para você gerar uma imagem de qualidade, né? Uma fotografia bem exposta, que é a exposição à luz, né? No caso. Então, quando a gente fala em exposição, é sempre a exposição à luz na fotografia. Uma fotografia super exposta é uma foto que tem muita luminosidade, muita luz. Então, as áreas brancas estouraram, o céu não apareceu, tá tudo branco. É uma fotografia super exposta. E uma fotografia subexposta é uma fotografia que falta luz. Então, as áreas estão escuras, a sombra está muito dura, a fotografia, no geral, ela está muito escura. Então, a gente conseguindo trabalhar essas três referências, a gente consegue calibrar uma foto muito boa. E depois, mais para frente, eu vou mostrar no celular como é que funciona para a gente ajustar isso e para vocês fazerem uma foto excelente. Eu vou ficando por aqui porque essa aula já está um pouquinho grande e a gente se vê na próxima aula.